Bernardo Ellis Fleury de Campos Curado, advogado, professor, poeta, contista e romancista, nasceu em Corumbá de Goiás, Goiânia, em 15 de novembro de 1915 e faleceu no dia 30 de novembro de 1997 na mesma cidade. Filho do poeta Érico José Curado e de Marieta Fleury Curado. Iniciou os estudos das primeiras letras com o pai, em casa. Passou o ano de 1923 na casa do avô materno, na capital do estado, onde se matriculou no grupo escolar. Depois retornou para Corumbá, continuando os estudos com o pai, de quem viria o estímulo para as letras. Aos 12 anos, escreveu o primeiro conto inspirado em Assombramento de Afonso Arinos. Em 1928, viajou com a família para Goiás, então capital do estado, onde fez o curso ginasial no liceu. Ampliou suas leituras, principalmente de Machado de Assis e Eça de Queiroz, e dos autores modernistas. Após a interrupção dos estudos por 2 anos, em 1940, concluiu o curso clássico no Liceu de Goiânia. Em 1945, formou-se na Faculdade de Direito, sendo orador de sua turma. Iniciou-se na Fundação Pública de 1936 como escrivão da Delegacia de Polícia em Anápolis. Foi nomeado escrivão do Cartório do Crime de Corumbá. Participou desde 1934 dos acontecimentos literários do Brasil Central, escrevendo poesias e enviando colaborações de cunho modernista para os jornais de Goiânia. Em 1939, transferiu-se para Goiânia, onde foi nomeado secretário de Prefeitura Municipal com exercício das funções de prefeito por 2 vezes. Em 1955, publicou o livro de poemas Primeira Chuva. Nos anos subsequentes, dedica-se ao magistério e à vida literária. Foi o cofundador, vice-diretor e professor do Centro de Estudos Brasileiros da Universidade Federal de Goiás. Daí passou a professor de literatura na Universidade Católica de Goiás e em vários cursos preparatórios ao vestibular das universidades. Além de colaborar com os órgãos culturais que circulavam no Brasil Central, participou do Congresso de Escritores realizados em São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e Goiânia. Promoveu o primeiro Congresso de Literatura em Goiás em 1953 e realizou palestras, conferências e cursos literários. Entre 1970 e 1978, desempenhou a função de assessor cultural junto ao Escritório de Representação do Estado de Goiás no Rio de Janeiro e reassumiu o cargo de professor na Universidade Federal de Goiás. Desempenhou ainda a função de diretor adjunto do Instituto Nacional do Livro, em Brasília, em 1978 a março de 1985 e em 1986 foi nomeado para o Conselho Federal de Cultura, ao qual pertenceu até a extinção do órgão em 1989. Obra de Bernardo Ellis. Primeira Chuva, Ermos e Gerais, Contos Goianos, A Terra e as Carabinas, O Tronco, Caminhos e Descaminhos, Contos, Veranico de Janeiro, Caminhos dos Gerais, André Louco, Celita de Bernardo Ellis, Os Enigmas de Bartolomeu Antônio Cordóvio, Apenas um Violão, Goiás em um Sol Maior, Jeca, Jica, Jica, Jeca, Chegou o Governador e Obra Reunida de Bernardo Ellis. Estilo do autor. O escritor goiano Bernardo Ellis é um exemplo de literato, engajado politicamente, comprometido com o seu povo e o seu tempo, que utilizou suas palavras para protestar contra a exploração do homem pelo homem, dos mais ricos pelos mais pobres. Nas obras de Bernardo Ellis, podemos perceber a presença do realismo, que podemos comparar com algumas obras de Graciliano Ramos
com Vidas Secas, que mostram a essência e a verdadeira exploração do homem. Mostra a crua realidade do ser humano. Curiosidades sobre o autor. Bernardo Ellis é um dos maiores escritores de Goiás, boicotado pela crítica literária, pelas grandes distribuidoras de livros e pelo monopólio dos meios de comunicação. Um grande exemplo de boicote foi sua morte, sequer noticiada em um desses grandes veículos de comunicação. Enquanto um dos maiores escritores do país deixava a vida, a maioria das pessoas não era informada deste fato. Quase nenhum livro didático trata da sua obra, além de existirem pouquíssimos trabalhos acadêmicos sobre o autor. Esse fato é um absurdo. A busca do realismo materialista foi bem dinamizada por Ellis e significa um marco na literatura nacional. Representa um dos poucos escritores que decidiu o caminho do mais profundo reconhecimento e interpretação. Murilo Rubião nasceu em Silvestre Ferraz, hoje Carmo de Minas, no estado de Minas Gerais, em 1916 e foi criado em Belo Horizonte. Formado em Direito, foi funcionário público, chefe de gabinete de Juscelino Kubitschek no governo de Minas Gerais e, durante 5 anos, chefe do escritório de propaganda e expansão comercial do Brasil em Madrid, onde foi também adjunto à Embaixada Brasileira. Como jornalista, criou em 1966 o suplemento literário do Diário Oficial Minas Gerais. Como escritor, dedicou-se exclusivamente ao conto. Perfeccionista, deixou apenas 33 histórias, que reescreveu interminavelmente, muitas delas traduzidas na Europa e nos Estados Unidos. Em vida, publicou os livros O Ex-Mágico, 1947, A Estrela Vermelha, em 1953, Os Dragões e os Outros Contos, 1965, O Pirotécnico Zacarias, em 1974, O Convidado, em 1974, A Casa do Girassol Vermelho, em 1978 e O Homem de Bola Cinzenta, em 1990. São os livros mais famosos dele. Morreu em Belo Horizonte em 1991. Estilo do autor. Murilo afirmou algumas vezes que sua obra não foi devidamente compreendida pela crítica literária, visto que o tipo de escrita que produzia abordava temáticas que faziam parte do universo literário. De modo geral, acreditou, inclusive, que para realizar a leitura adequada de seus contos era necessário mais do que ler, demandando disposição de aceitação e não somente uma compreensão objetiva. Aceitou com tranquilidade a denominação de realismo fantástico ou mágico para sua literatura. Acreditava que a aceitação maior de suas obras tenha sido devida à leitura do realismo fantástico dos escritores hispano-americanos. Murilo enxergava suas personagens como escravas da sociedade, pois, apesar de fazer denúncias sobre ela, jamais conseguiriam libertar-se. Em seus contos, não havia possibilidade de futuro, não havendo tempo diferente do presente e nenhum espaço para mudança. Compartilhava em suas próprias vidas o sentimento de falta de esperança e de seus personagens. Constatou que a busca pela felicidade e a serenidade eram, por essa razão, infrutíferas. Importância do autor na literatura. Murilo Rubião estreou na literatura ainda na década de 1940 e produziu uma obra bastante concisa. São apenas 33 livros, 33 contos publicados em livros. A produção do contista mineiro ainda hoje pouco conhecida do grande público. O realismo fantástico foi uma das coisas que se tornou importante para a literatura. Os contos de Murilo Rubião filiam-se a uma vertente conhecida como realismo fantástico ou realismo mágico. Trata-se de uma corrente literária interessada em construir narrativas em que acontecimentos inexplicáveis ou impossíveis do ponto de vista lógico ou científico adentram o universo real, tal qual o conhecemos, sem terem sua existência questionada. Produz-se assim um efeito de estranhamento no leitor que se defronta com cenas absurdas em situações absolutamente cotidianas. A linguagem também, que pode surpreender no estilo de Murilo Rubião, é a sua linguagem clara, objetiva,
contrastando com os enredos desconcertantes. Essa mescla de situações absurdas com uma linguagem sóbria, acessível, amplifica a sensação de estranhamento dos leitores dos contos. As epígrafes também revolucionaram a literatura. O uso de epígrafes é um procedimento adotado por Murilo Rubião em toda a sua produção. Nos 12 contos selecionados, é possível se deparar com epígrafes extraídas da Bíblia, mais especificamente do Antigo Testamento. É interessante perceber que o contista não as usa por seu sentido religioso, mas como chaves de leitura ou ampliação do sentido das narrativas.